Olá, alunas e alunos. Aqui é o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP. Nossa conversa na videoaula de hoje é sobre a teoria do processo administrativo, também conhecida como teoria clássica de administração, proposta pelo francês Gilles Henri Fayol. Vamos abordar também, ainda que de maneira introdutória, o denominado movimento de relações humanas e a escola comportamental, que surgiram como reações ao que se considerou excessos de rigidez da teoria da administração científica. Opondo-se à abordagem eminentemente quantitativa da administração científica de Frederick Winslow Taylor, que impunha ao ser humano um modelo de comportamento maquinal que se assemelhava ao comportamento de uma máquina, a escola de relações humanas e as teorias comportamentais vão desenvolver uma abordagem qualitativa de organização, colocando o ser humano como o centro de suas reflexões. A teoria da administração científica, proposta por Frederick Winslow Taylor, e a teoria da burocracia, descrita por Max Weber, foram explicadas em outra videoaula pelo meu colega, o professor Edson Barbeiro. Por isso, nesse bloco aqui da esquerda, eu vou me concentrar na teoria do processo administrativo. No bloco aqui da direita, vamos conversar sobre os estudos de Hawthorne, conduzido por Elton Mayo, a teoria das necessidades de Abraham Maslow, a teoria XY, proposta por MacGregor, e a teoria dos dois fatores, desenvolvida por Frederick Herzberg. Essas teorias serão apresentadas de maneira introdutória nessa videoaula, apenas com o objetivo de situá-las no tempo e no espaço, e elas serão estudadas com maior profundidade adiante no curso, quando falarmos sobre os modelos de liderança e as teorias motivacionais. Fazendo uma comparação entre as teorias que estudamos até aqui no módulo sobre evolução do pensamento em administração, podemos dizer que o foco de análise da teoria da administração científica está na operação, está na produção, naquilo que se convencionou chamar de o chão de fábrica. O foco da teoria administrativa está na criação da estrutura da organização, e o foco da teoria da burocracia está na estabilidade do sistema. A orientação da teoria da administração científica e da teoria administrativa é uma orientação prescritiva, enquanto a teoria da burocracia segue a orientação descritiva. Isso significa que Max Weber estava muito mais preocupado em mostrar como as organizações de fato eram no seu dia a dia, na prática, e menos preocupado em dizer como elas deveriam ser. A ênfase da teoria científica está no desenho das tarefas, a ênfase da teoria administrativa está na implantação de princípios gerais de administração, e a ênfase da teoria da burocracia está na criação e implementação de regras formais e impessoais. A principal crítica feita às três teorias está no seu foco excessivamente interno, em detrimento da compreensão do impacto que o ambiente externo poderia exercer sobre a organização. Os principais autores: Frederick Taylor para a teoria da administração científica, Gilles Henri Fayol, teoria administrativa, e Max Weber, teoria da burocracia. Quanto à formação, Frederick Taylor era engenheiro, Gilles Henri Fayol também engenheiro, enquanto que Max Weber tinha uma formação que eu diria enciclopédica, formação em economia, sociologia, filosofia, direito e filologia. Na minha modesta opinião, Max Weber foi o mais importante intelectual do século XX. Se incluirmos nessa tipificação simplificadora, para efeito de comparação à abordagem humanista e comportamental, podemos dizer que o foco é colocado no comportamento humano, a orientação desses primeiros estudos é prescritiva, a ênfase está na tentativa de compreender a influência dos grupos e do ambiente nas atitudes do ser humano no trabalho.
Há uma variedade enorme de autores nessa área comportamental. Nessa videoaula vamos apresentar 4, todos psicólogos: Elton Maio, Abraham Maslow, MacGregor e Frederick Herzberg. Henri Fayol foi um engenheiro de minas francês, nascido em Istambul, na Turquia, que depois se naturalizou francês. Ele viveu entre 1841 e 1825 e dirigiu a Société de Commanderie Fauchambault de Caseville por 30 anos, entre 1888 e 1918. E a partir da sua experiência nessa empresa, ele constatou que os dirigentes tinham conhecimentos técnicos, mas não tinham nenhuma formação que lhes preparasse para administrar uma empresa como um todo. E ele lamentava profundamente que as escolas não ofereciam esse tipo de formação e iniciou, na sua época, uma campanha pelo ensino de administração nas escolas. Seu livro famoso, seu único livro de administração, Administration Industrielle et Générale, tornou-se um best-seller mundial, reconhecido não só na França, na Europa como um todo, nos Estados Unidos e também no Brasil. E ele é reconhecido por suas principais contribuições, entre elas ter inventado a profissão de administrador, ser uma espécie de pai dos princípios modernos de administração, ser responsável por essa distinção que se faz até os dias atuais entre as funções técnicas e as funções administrativas numa empresa. E eu diria que ele, seguido por Max Weber, é o primeiro a se preocupar com a questão do desempenho da organização como um todo, em vez de preocupar-se apenas com uma das partes da organização. Na base da teoria desenvolvida por Henri Fayol está o pressuposto de que todas as atividades desenvolvidas em uma organização podem ser divididas nas seguintes 6 categorias: atividades técnicas, atividades financeiras, atividades contábeis, atividades de segurança, atividades comerciais e atividades de administração. Atividades técnicas, produção e montagem, por exemplo; atividades financeiras, gestão do capital da empresa; atividades contábeis, inventários, lidar com custos, preparação do balanço; atividades de segurança, proteção às pessoas e ao patrimônio da empresa; atividades comerciais, por exemplo, lidar com compras e vendas; atividades de administração, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Como vimos na aula sobre administração, organização e administradores, as funções comando e coordenação hoje estão juntas, formando a função direção. Por isso, o acrônimo PODC, de planejamento, organização, direção e controle. Podemos notar também uma pequena modificação aqui nas atividades de segurança, hoje restritas a funções de portaria em uma organização. Essas atividades foram substituídas pelas funções de recursos humanos, significando que, no decorrer do século XX, as preocupações com a vigilância das pessoas e com o patrimônio da empresa deslocaram-se para a construção do alinhamento entre as pessoas, as políticas e a missão das organizações. As demais funções técnicas, com as devidas adaptações, chegaram aos nossos dias. Fayol também propôs 14 princípios que ele considerava formar a administração de boa qualidade. Contudo, já na sua época, ele advertia que nada poderia haver de rígido em matéria de administração. Esses princípios deveriam ser adaptados aos contextos e circunstâncias, reconhecendo a limitação das próprias formulações, as dimensões espaciais, assim como a passagem do tempo e a evolução dos costumes. As localidades, os contextos de cultura, por exemplo, trazem determinadas variáveis em relação às quais nem sempre os administradores podem fazer muita coisa, além, evidentemente, de se adaptar. De acordo com Fayol, os princípios se organizavam em 4 grandes categorias.
princípios de racionalidade e eficiência, ordem, divisão do trabalho, unidade de direção, unidade de comando, princípios do uso de poder e autoridade, disciplina, autoridade, iniciativa, hierarquia e centralização, princípios de harmonia e continuidade, espírito de equipe, estabilidade do pessoal, subordinação de interesses, princípios de justiça e recompensa, equidade e remuneração. Vamos explicar cada um desses princípios objetivamente a partir da próxima tela. Princípio da ordem, ordem material e ordem social. Ordem significa uso dos materiais e o aproveitamento das pessoas, que deve ser organizado. In place à chaque chose à sa place. Essa era uma palavra de ordem para Rafael. Isso quer dizer um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Esse princípio proposto por Rafael vai ser a base para a criação de um dos pilares do sistema japonês de qualidade total, o método 5S para a organização do ambiente de trabalho, sobre o qual provavelmente você já ouviu falar. Da mesma forma que se deve observar a ordem material, deve também observar-se a ordem social, ou seja, um lugar para cada pessoa e cada pessoa no seu lugar. Com esse conceito de ordem social, o que está nascendo é a ideia da criação de uma estrutura de cargos e salário nas organizações. Princípio da divisão do trabalho, a divisão vertical e a divisão horizontal do trabalho de forma a especializar as funções e obter o máximo proveito de cada indivíduo e da coletividade. Para Fayol, essa divisão do trabalho favorece o desenvolvimento e a especialização de cada pessoa em um pequeno conjunto de tarefas, e isso levaria à melhoria da produtividade. Princípio da unidade de direção. Desenvolver um sentido de propósito comum na organização. Todos em uma organização compartilham ou devem compartilhar os mesmos objetivos. Então, há apenas um plano geral comum a todas as pessoas. Unidade de comando. Definir uma linha de comando clara e assegurar que no dia a dia, para o exercício de quaisquer atividades, cada pessoa tem apenas um superior hierárquico encarregado de lhe dar ordens. Esses são os princípios de racionalidade e eficiência. Vamos agora aos princípios do uso de poder e autoridade. Princípio da disciplina. Para o Fayol, os funcionários devem obedecer às regras que governam a organização e deve-se estimular a obediência automática por meio de sinais exteriores de autoridade. Sinais exteriores é qualquer coisa que você, por meio dela, possa perceber níveis de autoridade formal de uma pessoa, como tamanho de mesa, tamanho de sala, andar onde a pessoa tem o seu escritório localizado. Para Fayol, a administração deve ser respeitada e deve também respeitar os empregados, evidentemente. E quando as regras não são respeitadas, devem-se aplicar sanções adequadas. Princípio da autoridade. A autoridade conferida aos administradores tem como contrapartida a responsabilidade. Isso vai formar aquilo que é conhecido nos Estados Unidos e na Europa como accountability. Ou seja, quem comanda, quem tem autoridade, tem que assumir responsabilidades por resultados e prestar contas desses resultados a uma autoridade. Princípio da iniciativa. Todos os funcionários de quaisquer níveis devem ser encorajados a oferecer sugestões de melhoria. Princípio da hierarquia. A hierarquia deve ser claramente estabelecida e, para assegurar a unidade de comando, a comunicação deve se dar no mesmo nível de comando, ou seja, prioritariamente entre pessoas de um mesmo nível hierárquico. Princípio da centralização. Para Fayol, a centralização e a descentralização não são medidas boas ou más em si mesmas. Deve a administração decidir, face à qualidade do pessoal e do tipo de atividade,
Quais deverão ficar a cargo dos administradores e quais ficarão a cargo do pessoal? Quanto maior a importância que se atribui ao pessoal para tomar decisões, mais a organização será considerada descentralizada. E, ao contrário, quanto mais importância for atribuída aos administradores para tomar decisões, dir-se-á que a organização é centralizada. E esses são os 5 princípios de uso do poder e autoridade. Princípios de harmonia e continuidade. Espírito de equipe. A administração deve promover o trabalho em equipe e a motivação do pessoal, com a finalidade de formar uma unidade eficiente. Princípio da estabilidade do pessoal. Para Fayol, é fundamental reduzir a rotatividade do pessoal, principalmente dos administradores. E para evitar a perda de eficiência em caso de rotatividade, é preciso preparar pessoas para processos de sucessão e de substituições. Princípio da subordinação de interesses. É preciso assegurar que os interesses pessoais e de grupos subordinem-se aos interesses da coletividade, ou seja, da organização. E esses são os 3 princípios de harmonia e continuidade. Finalmente, os 2 princípios de justiça e recompensa. Princípio da equidade. Todos em uma organização devem ser tratados com benevolência e justiça. Equidade significa compreender as diferenças para então promover a igualdade. Fayol faz falta ainda nos nossos dias. Princípio da remuneração. Fixar os salários e os prêmios de forma a recompensar as pessoas de forma justa, motivá-las e estimular o alto desempenho. Esses são os 2 princípios de justiça e recompensa. Conhecemos até aqui a teoria do processo administrativo e seus princípios gerais, que Fayol considerava princípios universais. Vamos compreender agora o movimento de relações humanas e as primeiras teorias comportamentais. Bom, no início do século XX ficava cada vez mais claro que a teoria da administração científica e mesmo a teoria administrativa e burocrática tinham limites. Muito progresso havia sido feito, mas também muitas tensões haviam sido criadas nos locais de trabalho, mas não só nos locais de trabalho, também no âmbito da sociedade. Os trabalhadores tinham se organizado em sindicatos e adquiriram forças e começaram a lutar por seus direitos. Havia crescido a consciência social e, com ela, os conflitos entre patrões e empregados. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, cresceu também a luta pelos direitos das mulheres. Uma demanda social pelo acesso a melhores condições de vida, a uma melhor educação e a melhores condições de trabalho, condições mais humanas, tomou forma nas organizações. As teorias em administração refletem a evolução dessas demandas sociais e se concentram então na melhoria das condições de trabalho nas organizações como um meio para aumentar a produtividade. A denominada Escola de Relações Humanas e as teorias comportamentais nascem tendo como centro de interesse esses processos sociais no ambiente de trabalho. Elton Maio foi um psicólogo e um sociólogo australiano radicado nos Estados Unidos, professor em Harvard, que viveu entre 1880 e 1949. Ele é o principal nome do chamado movimento de relações humanas e um dos fundadores da sociologia do trabalho. Considera-se mesmo que o nome Movimento de Relações Humanas nasceu de sua pesquisa, conduzida na fábrica do Western Electric de Hawthorne, uma planta de fabricação de telefones situada nas proximidades de Chicago, nos Estados Unidos. A Western Electric estava interessada em compreender os efeitos do ambiente de trabalho sobre a produtividade dos trabalhadores. Particularmente, ela estava interessada em medir os efeitos da iluminação sobre a produtividade. Elton Maio, então, junto com uma equipe de pesquisadores, foi contratado para conduzir os estudos
que ele realizou em um setor de montagem. Eutomai iniciou a pesquisa com uma hipótese que adotava uma perspectiva baseada em princípios, eu diria que eminentemente tayloristas, de que havia uma relação direta de causa e efeito entre o ambiente de trabalho e a produtividade dos trabalhadores. Nesse caso, o ambiente como variável independente e a produtividade como uma variável dependente. Diversas variações na intensidade da iluminação foram realizadas ao longo do experimento. E os resultados da pesquisa conduzida por Elton Mayo mostraram que, independente da intensidade da luminosidade, mais forte ou mais fraca, a produtividade sempre melhorava. Elton Mayo concluiu então que o essencial para o aumento da produtividade nada tinha a ver com iluminação, mas sim com o sentimento das operárias do setor de que a direção da empresa estava preocupada com elas. Contribuiu para o aumento da produtividade também, de acordo com Elton Mayo, as interações que ocorreram entre as operárias do setor durante a realização do experimento, fazendo surgir uma espécie de um sentimento de equipe entre as operárias. MacGregor viveu entre 1906 e 1964. Em 1960, ele propôs um conjunto de hipóteses sobre as atitudes e os comportamentos no trabalho. Para ele, as atitudes e os comportamentos influenciam a maneira como os administradores pensam e agem. Ele, então, relacionou dois conjuntos de hipóteses antagônicas, que ele batizou de teoria X e teoria Y. De acordo com a teoria X, de maneira geral, os empregados são preguiçosos, não gostam de trabalhar e farão o menor esforço possível. Eles seriam pouco ambiciosos e tentariam a todo custo evitar assumir responsabilidades. Assim, o papel do administrador é evitar que o trabalhador exerça a sua tendência natural a não se esforçar. Por isso, o administrador deve usar o bastão, ou seja, o porrete, e a cenoura, ou seja, incentivos. Significa essencialmente punir ou premiar. O sistema fordista de administração, fundado nos princípios da teoria científica, corresponde à descrição dos adeptos da teoria X, de acordo com MacGregor. Já os pressupostos da teoria Y contrastam com os da teoria X. A teoria Y traz a hipótese de que os trabalhadores são neutros e que, se uma oportunidade de agir a favor da empresa se apresenta, os trabalhadores agirão de acordo com os interesses da organização. Tudo dependerá das características do ambiente de trabalho, se os trabalhadores os consideram uma fonte de frustração ou de satisfação. A teoria Y acredita que os administradores não precisam fazer um controle estrito dos trabalhadores. Uma vez que os trabalhadores estejam alinhados com os objetivos da organização e que eles amem o que fazem, eles farão o autocontrole a favor da organização, cujo propósito eles compartilham. Abraham Maslow viveu entre 1908 e 1970. Ele era um psicólogo especializado em comportamento humano e um dos primeiros teóricos sobre necessidades e motivação humana. Ele dá continuidade aos trabalhos de Elton Mayo e é o criador do conceito de hierarquia das necessidades humanas. Após análises realizadas, sobretudo a partir de atendimentos realizados a pacientes em sua clínica, ele formula os seguintes princípios. 1. As necessidades humanas podem ser hierarquizadas. 2. Uma necessidade de ordem superior não pode ser satisfeita, a não ser que uma necessidade de ordem inferior já o tenha sido. De acordo com Maslow, as necessidades humanas podem ser hierarquizadas da seguinte maneira, partindo-se da mais simples e mais fáceis de serem satisfeitas para as mais complexas e mais difíceis de serem atendidas. Necessidades fisiológicas, como por exemplo, sede e fome, necessidades de segurança e proteção física, como por exemplo, abrigo e emprego, necessidades sociais e de pertencimento,
como, por exemplo, ser aceito, ser compreendido, ser amado. Necessidades de estima, como, por exemplo, ser útil, ser reconhecido, ser valorizado, ser respeitado. Necessidades de realização, como, por exemplo, ter autonomia, poder tomar decisões, poder empreender, ser criativo. Frederick Herzberg viveu entre 1923 e 2000. É conhecido como o criador do conceito de enriquecimento de tarefas, complementando as pesquisas de Abraham Maslow. Em suas análises, ele procura determinar os fatores que são fontes de satisfação no trabalho, diferenciando-os dos fatores que são fontes de insatisfação. Após muitas pesquisas realizadas em diferentes empresas, ele conclui que os fatores que levam à insatisfação são diferentes dos fatores que causam insatisfação, levando-o a formular a teoria dos dois fatores, também conhecida como teoria dos fatores higiênicos e fatores motivacionais. Desse modo, as condições materiais, o salário, as relações entre as pessoas e a segurança no trabalho, por exemplo, são considerados fatores de higiene ou fatores que são fontes de insatisfação, mas não são fatores potencialmente causadores de satisfação. Já o reconhecimento, consideração, estima, autonomia, desenvolvimento pessoal, por exemplo, são fatores que são fontes de motivação, mas que não estão relacionados à insatisfação. Caminhando para a parte final da nossa videoaula de hoje, eu gostaria de relacionar esse tópico e as duas outras teorias abordadas pelo meu colega, professor Edson Barbeiro, com a nossa realidade da gestão organizacional. Porque eu suponho que você deve estar com a seguinte questão. Ok, eu entendi esse sujeito francês chamado Gilles Henri Fayol, eu entendi o Max Weber e o Frederick Taylor, eu entendi Elton Mayo, o Frederick Herzberg, Maslow, eu entendi todos eles, mas será que essas teorias ainda fazem sentido nos dias atuais? Ou será que eu tive uma aula de egiptologia? Minha resposta para você é definitivamente não, você não teve uma aula de egiptologia e definitivamente sim, essas teorias fazem sentido nos dias atuais. Evidentemente que elas foram repaginadas, claro que elas foram revisitadas. Portanto, sobretudo, elas fazem sentido nos seus princípios, pois à medida que as tecnologias avançam, as técnicas mudam. Os princípios, entretanto, permanecem. Eu gosto de dizer que o tempo faz pelos princípios dos modelos teóricos consistentes o mesmo que ele faz pelos bons vinhos, torna-os ainda melhores. Quando eu digo melhor, eu me refiro à capacidade de uma teoria de explicar a realidade, não significando necessariamente adesão aos seus pressupostos. Em um artigo publicado em 2015 pela revista inglesa The Economist, um jornalista chamado Schumpeter analisou como os princípios da administração científica estavam presentes nas grandes companhias da era digital. O artigo intitulado The Digital Taylorism, A Modern Version of Scientific Management Threatened to Dehumanize the Workplace, o Taylorismo digital, uma moderna versão da administração científica, ameaça desumanizar o local de trabalho. Schumpeter constatou que as empresas estão usando as modernas tecnologias para reforçar e não para eliminar a aplicação dos princípios da administração científica, controlando os trabalhadores, mensurando a performance desses trabalhadores e principalmente vinculando o desempenho a prêmios e a remuneração. Então, à medida que as tecnologias avançam, conclui o jornalista Schumpeter, os sucessores de Frederick Taylor tornam-se ainda mais poderosos. Para exemplificar a aplicação dessas teorias que conhecemos nesse módulo
sobre a evolução do pensamento em administração, no qual estudamos as primeiras teorias que consolidaram a administração como campo de estudos e prática profissional, vou tomar como referência a Norma Internacional de Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, a ISO 9000. A ISO é a norma mais adotada no mundo todo para comprovar capacidade de gestão nas transações entre grandes fornecedores e grandes compradores no mercado internacional. Com mais de 1 milhão de empresas certificadas em todo o mundo, para ser mais preciso, 1.106.357 empresas certificadas em todo o mundo. O maior número de empresas certificadas está na China, 350.631. O Brasil tem atualmente 20.908 empresas. Como esse número muda a todo instante, é provável que já seja mais de 21 mil. Em síntese, quais são os fundamentos da ISO 9000 e como esses fundamentos se relacionam com essas teorias que aprendemos nesse módulo? Podemos ver essas teorias incorporadas à norma da seguinte maneira. Clara definição dos procedimentos da qualidade. As atividades envolvidas na confecção de um produto ou na prestação de um serviço devem ser claramente estabelecidas, tornando-se uma lei da empresa. Esse princípio é auditável e pode ser relacionado ao The One Best Way da teoria científica, ou a ideia de que existe uma melhor maneira de se executar uma determinada tarefa. Cada trabalhador deve abrir mão do seu jeito particular de fazer a tarefa e adotar aquela que se descobriu ser a mais eficiente. Paraíso, clara definição de uma matriz de responsabilidade e autoridade. Com a definição dos papéis das lideranças e da alta direção para prover recursos necessários ao bom funcionamento do sistema da qualidade. A ISO exige que isso seja claramente estabelecido, definido na norma. Isso se relaciona com a maioria dos princípios da teoria do processo administrativo, eu diria que principalmente com os princípios da unidade de direção, autoridade, iniciativa, espírito de equipe e subordinação de interesses. Registros, documentação de evidências do sistema da qualidade, ou seja, as atividades críticas do sistema da qualidade, à medida que são executadas, devem ser registradas por meio de relatórios e outras evidências, que são solicitadas nas auditorias realizadas pelos órgãos certificadores, no sentido de facilitar a verificação, comprovação e rastreabilidade de processos, práticas que se vinculam diretamente à teoria da burocracia. Capacitação, competência e comprometimento da força de trabalho. A ISO exige que a empresa demonstre como ela cria mecanismos e incentivos de comprometimento da força de trabalho, com a aplicação dos requisitos da norma. Exige ainda que faça periodicamente a medição dos níveis de satisfação das partes interessadas com a organização. Os trabalhadores são uma dessas partes interessadas. E o modo mais utilizado pelas empresas para medir a satisfação dos trabalhadores é a chamada pesquisa de clima organizacional, que avalia a percepção geral das pessoas sobre a qualidade do ambiente de trabalho, das relações com a liderança e expectativas em relação ao futuro da organização. Podemos ver, portanto, que há uma clara relação entre essas teorias que acabamos de aprender e a norma de gestão ISO 9000. Você vai verificar isso no seu dia a dia. Você pode identificar práticas na sua empresa, trazer para a nossa aula e aprofundar esse assunto com o seu professor. Muito bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, esse era o tema da nossa aula de hoje. Procure aprofundar esse assunto com o seu professor. Espero que tenham gostado e entendido. E até breve, até a nossa próxima videoaula ou até o nosso encontro na sala de aula. Fiquem bem, aqui foi o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP. Abraço a todos.